Meus irmãos, a paz do Senhor. Me responde uma coisa. A justiça de Deus, ela é uma sentença ou é a misericórdia divina? E outra coisa, a frase nada é errado se te faz feliz, pertence a quem? E se teu aluno te fizer essas perguntas em sala de aula, você teria a resposta para ele? Não? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dar estas respostas e mais alguns subsídios baseados nesta lição aqui, ó, da CPAD, faixa etária dos jovens, que tem por tema Na Cova dos Leões. Então pega papel, pega caneta, pega a sua revista e a sua Bíblia Sagrada e vamos ao estudo da nossa lição de hoje. E você que está chegando aqui agora, é novato no canal, eu já queria lhe fazer o convite para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui semanalmente nós postamos as videoaulas dos adultos, dos jovens e dos juvenis. Então, venha fazer parte da família e estudar a palavra de Deus aqui conosco. Amém? Então, dito tudo isso, vamos para a nossa lição de hoje. Na nossa lição de hoje, ela tem a data de 25 de agosto de 2024. O seu título é Consequência Destruidora do Prazer Carnal. O texto base que estará sendo usado aqui está em Daniel, capítulo de número 5, do versículo 1 ao 6 e os versículos 25 ao 31. E aqui na nossa introdução nós vamos ter o seguinte, ó. O prazer carnal pode satisfazer momentaneamente, mas o seu fim é a destruição. Então, tudo aquilo que o mundo oferece de prazer, de satisfação para a carne, o seu final é destruição. Então, é sobre isso que nós estaremos estudando. A palavrinha-chave está ali. As consequências daquele que vive a vida em busca somente do prazer. O seu fim é trágico. Então, dito tudo isso, já vamos estudar a nossa lição com os nossos tópicos e subtópicos de maneira bem objetiva e o mais clara possível. Amém? Então, vamos para os tópicos e subtópicos. Lembrando também aos irmãos que este slide que estamos usando aqui nesta pré-aula, ele vai estar disponível na descrição do vídeo, tá bom? Vamos deixar lá o slide e o PDF. O irmão ou a irmã pode estar clicando lá e tá baixando. Se tiver alguma dificuldade em baixar, ao final desta pré-aula eu vou deixar as minhas redes sociais. É só chamar a gente lá que será o maior prazer a gente te atender, tá bom? E aqui a gente não cobra nem um centavo por nada que fazemos aqui. A única coisa que a gente pede é que você se inscreva no canal e dê um joinha, porque você fazendo assim vai estar passando uma mensagem para o YouTube que este canal, este vídeo é relevante e ele vai recomendar para mais pessoas. E aí a gente cresce aqui, a gente crescendo, a gente vai sempre fazer com excelência para melhor atender aos irmãos. Então, dito tudo isso, vamos parar de enrolação e vamos para os nossos tópicos e subtópicos da nossa lição de hoje. Na nossa lição de hoje, o primeiro tópico é o banquete de Belsazar e o hedonismo. E dentro do primeiro subtópico, nós vamos ter o seguinte: uma festa carnal e irresponsável. Então, o que a gente vai ter aqui de aprendizado dentro deste primeiro subtópico? Aqui nós vamos ter o seguinte, ó, que todo o relato bíblico que alguém teve contato com bebida alcoólica fez besteira. Foi o que o rei fez aqui. O rei estava sob o efeito do álcool, ele tinha ingerido muita bebida alcoólica e por isso fez com que ele tomasse algumas decisões erradas. Ele fez besteira. Como a Bíblia mostra, ao longo das escrituras, todo mundo que teve contato com a bebida alcoólica acabou por fazer besteira. Não vou fazer a leitura de todos os versos aqui para não ficar muito extensa essa pré-aula, mas marque aí essas referências que eu vou estar passando aqui, que você vai ver que todo mundo que teve contato com bebida alcoólica fez besteira. A começar por Noé,
Isso está lá em Gênesis capítulo 9, do versículo 20 ao 24. Noé teve contato com a bebida e isso fez com que ele se despisse, ficasse nu. Veja aqui o que o álcool é capaz de fazer na vida do ser humano, né? Então, leia lá que você vai entender. Ló também, isso está em Gênesis capítulo 19, do versículo 30 ao 35, onde as suas filhas lhe deram vinho, ele embebedou e elas acabaram se deitando com ele, criando ali um incesto, né? Então, veja o problema da bebida aí mais uma vez. Enfim, Nabal, isso está lá em 1 Samuel 25, 36. Nabal fez uma coisa terrível. Davi, quando os seus pastores estavam sendo atacados por ladrões, Davi com os seus homens foi lá e protegeu, ajudou aos pastores de Nabal, e ele sabia disso. Aí Davi estava passando necessidade com seus soldados ali no deserto, e aí pediu pão lá na casa dele. Ele disse: quem é Davi? Eu nem conheço Davi. Isso enfureceu Davi. Davi foi contra aquele homem. Aí Deus usa Abigail, sua esposa, que vem contra Davi e apazigua a situação. E quando ela volta, ele está fazendo um banquete, enchendo a cara. E aí Deus foi lá e o matou no momento que ele estava lá embriagado. Então, veja mais uma vez a bebida destruindo alguém. E enfim, vamos ter Amon também. Anote, 2 Samuel capítulo 13, versículo 38. Não me recordo se eu passei a referência de Nabal. A referência de Nabal está em 1 Samuel capítulo 25, 36, tá? A referência de Amon está em 2 Samuel capítulo 13, versículo 28. O rei Elá de Israel também, 1 Reis, capítulo 16, do versículo 8 ao versículo 10. Ben-Hadad da Síria, em 1 Reis, capítulo 20, versículo 16. E muitos outros que a gente fosse listar aqui, ia ficar muito grande. Então, todos que tiveram contato com a bebida alcoólica teve problema, fez besteira. Depois faça a leitura também em Provérbios, capítulo 23. Ele vai trazer ali um parâmetro, acho que do versículo 30 a seguir, um parâmetro do que acontece com quem é dado a bebida alcoólica, tá bom? Então esse é o primeiro entendimento que a gente vai ter nesse primeiro subtópico aqui, foi a forma irresponsável que ele agiu por estar ali sob o efeito do álcool. Então, aqui ainda dentro desse subtópico, para a gente finalizar ele, a gente vamos ter um entendimento que Belsazar aqui, ele representa quem? A classe política. Por quê? Porque dentro desse tópico vai ter a informação que a Babilônia estava em crise. Eles estavam em crise e Belsazar fazendo farra, fazendo festa. É o que a gente vê na classe política. A gente vê tanto aí o povão sofrendo, crise, falta disso, falta daquilo, e eles fazendo festas e mais festas. Quer ver um exemplo? Pode observar que quando numa reportagem diz lá que estamos em crise, vai faltar isso, vai faltar aquilo, coloca aquele desespero no povo. Aí de repente, talvez não na mesma página, mas depois na reportagem logo à frente, seguinte, diz que no Congresso está sendo votado para aumentar o salário dos parlamentares e para servirem vinhos caros e lagostas no almoço. Então você vê que está falando-se de uma crise e eles fazendo farra e festa com o dinheiro do povão. Então Belsazar que representa bem esta classe política. Amém, queridos? Então já chegamos ao final do nosso primeiro subtópico. Já vamos de maneira objetiva para o nosso próximo subtópico. Eu vou sair da frente aqui para o irmão e a irmã ver a transição do slide. Slides totalmente profissional que usamos aqui. Vai abrilhantar muito a tua apresentação, a tua EBD. Lembrando também que se você não tiver um projetor para estar reproduzindo ele na tua igreja, faça como eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou usando a televisão de casa. Ah, irmão, não tem uma TV na igreja, não tem como levar. Leva seu notebook. Ah, não tenho notebook. Ok, então eu vou lhe contar aqui de uma irmã que ela contou o testemunho que ela imprime esses slides e leva para sua classe de EBD e vai colando no quadro que ela tem lá para dar aula. Eu achei isso sensacional, eu achei isso de uma criatividade muito grande. Então fica aí a dica, use a sua criatividade
para melhor preparar a tua aula de EBD, certo? Então, dentro aqui do nosso segundo subtópico, nós vamos ter o seguinte, ó. Uma festa profana. O que a gente vai ter aqui dentro do nosso segundo subtópico? Aqui nós vamos ter o seguinte, ó, que essa atitude de Belsazar acabou, irmãos, me fazendo lembrar de uma festa colorida que tem aí lá na Avenida da Paulista. Vocês sabem de qual festa eu estou falando. Essa questão aí daqui de querer profanar as coisas sacras, as coisas consideradas santas, me fez lembrar. Por quê? Porque você vai recordar que teve nenhuma dessas manifestações que um dos manifestantes pegou um símbolo de uma religião e começou a introduzir em suas partes íntimas. Vocês lembram disso que aconteceu? Então veja que não é de hoje que essas coisas acontecem. Belsazar aqui também já estava profanando algumas coisas que tinham símbolo sagrado para uma determinada religião. Então veja que os nossos dias não é diferente. Tem até um vídeo que circula também de uma mulher que ela faz ali as suas necessidades físicas em cima de uma Bíblia Sagrada, numa dessas manifestações, ali cometendo um sacrilégio contra algo tão amado, algo tão valoroso para a nossa fé, nós cristãos. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. Nós vivemos pela Bíblia, nós amamos a Bíblia Sagrada. Então isso foi um grande desrespeito. Mas o que dizem que os intolerantes somos nós. É sempre dessa forma, somos taxados de intolerantes, mas a gente sabe quem é que acaba fazendo as intolerâncias, né? Então, dentro deste subtópico aqui, ainda nós vamos ter o seguinte, ó, que não é de hoje que o inimigo cega e cauteriza o entendimento daqueles que estão cegos. Eu queria até passar uma referência aqui que fala sobre isso. E faça a anotação, está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4, e o versículo é o de número 4 também. 2 Coríntios, capítulo de número 4, e o versículo é o de número 4 também, que diz o seguinte, ó: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E qual é o Deus desse século? É o maligno, porque o mundo jaz no maligno. Então ele tem cegado as pessoas e feito com que elas passem anos e anos. Veja que há muitos anos antes de Cristo aqui, ó, o que já se fazia, é a mesma coisa que acontece nos nossos dias. As pessoas estão cegas pelo inimigo e comete esse tipo de atrocidade profana, festas profanas que existe nos nossos dias. Então, com isso, já chegamos ao final de mais um subtópico. Nós já vamos para o próximo subtópico de maneira objetiva. Aproveitando a transição desse slide, eu queria aqui aproveitar já para mais uma vez lhe fazer o convite, meu irmão, minha irmã, para você estar nos ajudando aqui. Olha, deixa eu dizer uma coisa, você não sabe o quanto é importante para nós quando você ora pelas nossas vidas, primeiramente, depois quando você se inscreve aqui no canal, quando você dá um joinha. Você não imagina o quanto isso é importante para nós, e isso não lhe custa nada, não vai sair um centavo da sua conta. Então, nos ajude, se inscreva aí agora, nesse momento, dê um joinha aí, meu irmão, ajude-nos a crescer aqui neste canal, amém? Então aqui dentro do nosso terceiro subtópico nós vamos ter o seguinte, ó, o perigo do hedonismo. Aqui falaremos sobre o perigo do hedonismo. E o que a gente vai ter aqui nessa questão
do hedonismo? Primeiro ponto aqui é a resposta da pergunta que fizemos no início do vídeo. A primeira resposta a gente já vai trazer aqui agora, que é o que? É referente à frase: nada é errado se te faz feliz. Circula na internet essa frase. Alguns pensadores entendem que essa frase ela está atribuída a Bob Marley, mas isso não está assim feito que foi ele mesmo, comprovado. Não está comprovado que foi ele. Alguns atribuem. E existe uma atribuição que é feita na internet que eu acho essa válida, que você já deve ter se deparado com alguma foto que está essa frase: nada é errado se te faz feliz, e embaixo escrito assim: assinado Satanás. E realmente essa frase pode ser atribuída a ele, porque é ele que quer deturpar a verdade de Deus, quer transformar a verdade em mentira para enganar a muitos, e usando essa questão do prazer, da felicidade momentânea aqui na terra. Certo? Então, esta frase tem essa questão que alguns dizem que foi Bob Marley, mas eu acho interessante essa que diz que foi Satanás. Agora, quem ele usou para proferir essa frase, isso aí pouco importa, mas que essa frase tem fonte nele, tem, porque é uma fonte mentirosa, e a Bíblia diz que o pai da mentira é quem? É o diabo. Então, essa frase pertence a ele. Então, vamos em frente aqui dentro do nosso subtópico, respondida essa pergunta. Aqui o autor ele vai trazer que as pessoas buscam desenfreadamente pela dopamina, que é um efeito de prazer que o nosso corpo, quando está ali tendo prazer com alguma coisa. O que é a dopamina? A dopamina ela é um neurotransmissor, são neurotransmissores responsável por levar ao cérebro a informação do prazer. Então, ele leva a informação quando está tendo alguma coisa que está sendo feita no corpo, qualquer coisa que a pessoa está fazendo, assistindo, ouvindo uma música, tudo isso gera dopamina no corpo, e aí esses neurotransmissores levam para o cérebro aquela sensação de prazer. Só que o que acontece? Quando o cérebro ele começa a receber muita dose de dopamina, ele começa a fechar as suas entradas. E aí essa dopamina ela entra menos ali no cérebro, a informação de prazer. Aí por isso que precisa se aumentar as doses daquilo que está se fazendo, para poder criar uma nova dopamina para que o cérebro receba aquilo ali. E como é que acontece isso aí? Pode ver que alguém, um exemplo, que ele tem prazer no uso de drogas, do álcool. Você vê que cada vez mais essas pessoas elas vão aumentando as doses até chegar num ponto que é irreversível, quando a sua vida é comprometida. Então você vê que muitas pessoas que hoje vivem nas grandes capitais mesmo, é muito normal isso acontecer. Pessoas debaixo da ponte usando drogas terríveis, começaram por drogas, vamos colocar assim, entre aspas, consideradas mais leves, mas cada vez mais por o cérebro querer algo diferente para gerar aquela dopamina, a pessoa vai aumentando o seu nível. Quem entra pelo caminho da prostituição é da mesma coisa, é do mesmo jeito, nunca está contente, vai cada vez mais se afundar. Quer ver outro que é destruidor e tem destruído muita gente na igreja? É a pornografia, principalmente no meio da juventude. No meio da juventude, a pornografia tem acabado com muitos. E por quê? Porque cada vez mais vai se aumentando o nível. A pessoa começa vendo alguns vídeos que são considerados normais. Daqui a pouco aquela dopamina já não está servindo mais, tem que aumentar a dose. Aí começa a ver esquisitices em vídeos. Por isso que muitas pessoas começam a buscar vídeos até que são proibidos,
que são crimes. Vocês sabem do que eu estou falando aqui, eu não posso falar porque senão meu vídeo perde o alcance, mas que é um crime terrível contra inocentes, sabe? E aí então a pessoa vai se afundando cada vez mais neste quesito. Por quê? Porque a dopamina precisa sempre aumentar a dose. Para quem vive do prazer, sempre tem que aumentar a dose. Por isso que se afunda cada vez mais. Por isso que a Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo. Agora eu trouxe um dado aqui que é interessante a gente pontuar, que é referente à dopamina no corpo. Ela não pode ter exagero, mas também não pode faltar. O ser humano, ele precisa ter seus momentos de felicidade, seus momentos de prazer também. Tem muita coisa que dá prazer, como comidas, né? Viagens, assistir um filme, passear. Então tudo isso gera dopamina e é bom, é benéfico para o corpo, porque não pode faltar e não pode haver exagero. Porque se tiver exagero ou faltar, olha quais são os sintomas que a pessoa vai ter, ó. Ela saindo desse equilíbrio da dopamina, ou tendo demais ou não ou tendo pouca quantidade, vai acontecer o seguinte, ó, dificuldade de concentração, a pessoa vai começar a ter, alteração do sono, diminuição do humor, levando à depressão, aumento da ansiedade e do estresse. Então, não pode nem uma coisa de mais e nem de menos. Tudo precisa haver um equilíbrio. Paulo, lá no capítulo 5 de Gálatas, capítulo 19 a 21, ele vai falar das obras da carne. E logo na sequência, no versículo 22, ele fala das obras do Espírito. Olha que interessante, quando ele fala das obras do Espírito, é um fruto só, tá? Singular, não são os frutos. É um fruto e tem as suas variações. Então o fruto é o quê? O amor. O fruto é o amor. E quais são as variações? Se inicia as variações na alegria e termina com a temperança. O que quer dizer isso? Que a gente tem que ter alegria, tudo tem que ter a felicidade, mas tudo tem que haver uma temperança. O que é temperança? Ter ali um certo equilíbrio das coisas, tá? Então, não podemos viver a nossa vida em busca só do prazer, só da satisfação, até porque mesmo Cristo disse que no mundo a gente ia ter aflições, ia ter muita dificuldade. Então, este é o perigo do hedonismo. Cada vez mais a pessoa vai se afundando no pecado. Aí a frase mentirosa de Satanás que eu trouxe aqui no início é o quê? Nada é errado se te faz feliz. Então essa é uma frase do inimigo. Amém? Então já chegamos ao final de mais um subtópico. Meu irmão, minha irmã, se essa aula já está sendo bênção para a tua vida, se você já está colhendo informações relevantes aqui para melhor preparar a tua EBD, merece você nos ajudar aí com um joinha, com aquele like, com aquele gostei, tá bom? Então, aqui dentro do nosso segundo tópico e primeiro subtópico do segundo tópico, nós vamos ter o seguinte, ó, o enigma na parede. E o primeiro subtópico é a escrita na parede. O que a gente vai ter aqui de aprendizado nessa questão? Essa escrita na parede, ela representa a misericórdia de Deus, tá? Veja que Deus, ele usou uma forma de escrever para trazer alguém para interpretar, para chamar a atenção do rei. Então Deus, ele sempre vai usar situações para chamar a atenção para o perigo que estamos entrando, para o perigo que a nossa alma corre por estar distante dele, vamos assim dizer. Então Deus sempre usa a situação de dor para despertar alguém. Por exemplo, Deus usou a situação de dor com o casal quando caiu do jardim, e isso foi um ato de misericórdia, ele usar uma situação de dor. Qual foi ela? Tirar eles do jardim, expulsou eles do jardim, começou a nascer espinho onde eles estivessem. Isso era um ato de misericórdia para eles entender que a vida fora do jardim era ruim e que precisavam voltar para Deus.
Mas o ato em si de misericórdia de ser expulso ali foi para eles não comer da árvore que estava no meio do jardim. Porque se eles comem da árvore, eles iam viver eternamente em pecado. Então a humanidade não teria mais solução. Então até quando Deus tira alguma coisa, quando Deus permite uma perda, é um ato de misericórdia de Deus na nossa vida. Então, a escrita ali na parede foi um ato de misericórdia, irmãos. Não veio a sentença do Senhor, a gente vai estudar isso mais para frente. Veio a sentença, mas foi naquele momento um ato de misericórdia. Por quê? Porque se Deus quisesse já destruir o rei, ele já destruiria e não dava satisfação para ninguém, porque ele é Deus, ele faz o que ele bem entender. E quem é que pode questionar Deus? Mas ele, no seu ato de misericórdia, ainda usou de algumas situações para ver se esse rei mudava o seu comportamento. E aí a gente vamos tratar disso mais para frente. Aqui eu lembrei do que aconteceu na minha vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho para eu contar para vocês. Um testemunho meu nessa questão da dor, que Deus usa a dor para despertar alguém. Eu passei por essa situação. A minha mãe, ela faleceu de câncer. E assim, a minha mãe sempre foi crente, gente. Minha mãe sempre foi dirigente de círculo de oração, sabe? Uma mulher de Deus. E aí, quando vi ela nessa situação ali, padecendo, com dor, sofrendo e faleceu desse jeito, eu fiquei revoltado com Deus. Comecei a questionar a Deus como que pode, como que ele permitia a minha mãe morrer nessa situação, sendo que ela servia tanto a ele, era uma crente fiel. E aí o Espírito Santo falou para mim, se ela que era tudo isso, morreu desse jeito, imagina você que está aí, revoltado e até querendo se afastar da igreja. Irmãos, isso me despertou. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou querendo fazer da minha vida? E aí me apeguei mais ainda com o Senhor. Então o Senhor usou um momento de dor para me despertar, que foi a partir disso que Deus despertou muitos dons que Ele colocou na minha vida, que até então eu não tinha percebido, inclusive o dom do ensino da palavra, o dom de presidir, o dom de pastorear uma igreja. Então, Deus usou um momento de dor para virar essa chavinha na minha vida. Então, dentro deste assunto aqui, Deus estava tentando usar esse momento ali que eles viram que era um momento de tristeza, que eles estavam tudo fazendo festa, mas quando isso aconteceu, o pânico tomou conta. Então Deus estava chamando a atenção deste povo, e esse povo cego, como falamos na instante, pelo inimigo, não conseguiu ver esta situação. Amém, queridos? Então, chegamos ao final de mais um subtópico. Já vamos para o próximo e mais uma vez, deixa o joinha, irmãos, deixa o like, deixa o joia, deixa o gostei. Se inscreva no canal, nos ajude. Olha que slides totalmente profissional. Vai estar aí na descrição do vídeo para o irmão ou irmã clicar e baixar. Se tiver qualquer dificuldade, ao final vou deixar as minhas redes sociais. Me chame lá que eu vou lhe enviar todo o material que tiver disponível aqui para lhe ajudar no seu preparo da sua aula, tá bom? Então, e não vamos te pedir um centavo por isso. Nada, nada, nada. A única coisa que a gente pede é o quê? Se inscreva, dê um joinha. Nos ajude, irmãos, em nome de Jesus. Então aqui, queridos, dentro deste segundo subtópico do segundo tópico, nós vamos ter o enigma. O que a gente vai ter aqui dentro desta questão? Aqui a gente vai ver o rei, ele fazer três coisas. No primeiro momento, ele estaria oferecendo riqueza para quem decifrasse o enigma. Só que ninguém conseguiu decifrar. Aí no segundo momento, ele caiu na real e viu que toda a sua riqueza, todo o seu dinheiro, todo o seu poder não valia de nada. Então aqui está um grande aprendizado, que o homem, por mais poderoso, por mais rico, por mais que ele tenha toda a autoridade aqui na terra, isso não vale de nada quando chega a sentença divina sobre a sua vida, ou então quando alguma coisa que Deus permita nessa vida. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela já tinha gastado todo o dinheiro que tinha corrido para todo lado e ninguém podia resolver, só Jesus resolveu. Então esse rei estava com essa mesma oportunidade. Veja aqui, ó,
Ele estava com a mesma oportunidade, que o seu dinheiro, a sua fama, seu poder não podia fazer nada por ele. Só Deus poderia fazer. E era o que? Ele se arrepender, mudar a sua conduta. Tenho certeza que se esse rei muda, o Senhor não rejeita um coração contrito. Mas não, ele ficou com o coração duro. Caiu na real, mas mesmo assim, não deu o braço a torcer. Ele ficou ali atemorizado, aterrorizado, mas não mudou a sua conduta. E aí não tinha quem interpretasse esse enigma ali dos seus serviçais ali, os seus magos, os seus astrólogos. E aí o que acontece aqui, irmãos? A gente vê só aqui neste subtópico o parâmetro de como era a vida de um rei. A vida de um rei era sempre desta forma. Ele tinha um momento que ele ficava ali esbanjando riqueza, que ele achava que aquilo era tudo. Depois ele caía na real que aquilo não era nada. E quando chegava no final da linha, ele ia cair em se dizer, isso tudo aqui não vale de nada. Isso aqui é tudo ilusão. Salomão é um caso claro disso. E os livros que Salomão escreve mostram isso. Por exemplo, Salomão, quando ele escreve o livro de Cantares, ele é aquele jovem, novo, apaixonado, e fala de riqueza, fala de beleza, fala de mulheres e tal, só fazendo poema. Só que quando ele já está mais maduro e ele já escreve o livro de Provérbios, ele já está com o pé no chão. Ele já não fala tanto das riquezas, fala que tem que tomar cuidado com as riquezas, que as riquezas são uma ilusão. Até das mulheres já começa a falar que mulheres, claro que tem a classe que ele vai falar que tem um Provérbios, eu não lembro agora o número, eu vou deixar na descrição, que diz o seguinte, que achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujos corações são uma rede e tal, aquele que for bom diante de Deus não cairá na sua teia. Então, veja que ele já estava mais maduro, ele não estava querendo curtir a vida que ele estava em Cantares. E aí quando ele chega no final da vida, mais maduro ainda, mais consciente das coisas, que ele escreve Eclesiastes, aí ele vê que nada mais é do que vaidade. Ele diz que tudo é vaidade, que nada passa disso, que nada dessa correria dos homens vale a pena. E aí ele termina deixando um conselho para os jovens. Aqui estamos falando para jovens, no capítulo 11 e capítulo 12 de Eclesiastes. Faça a leitura desses dois capítulos, você vai ver conselhos, Salomão terminando o livro, aconselhando aos jovens e dizendo qual é o verdadeiro sentido da vida. Então, veja que este homem teve a oportunidade de se arrepender, mas não se arrependeu. Mais um ato misericordioso de Deus. Depois alguém diz que no Velho Testamento não tem a graça de Deus. Olha aqui, ó, um exemplo da graça de Deus. Já era para Deus ter acabado, porque pela lei, o sacerdote que profanasse, Deus fulminava. Tem até um ditado aí que o pessoal diz que amarrava uma corda na cintura para ele entrar no Santo dos Santos, para que se morresse alguém puxar. Isso não é verdade, isso não está na Bíblia, e isso não está registrado em livro histórico nenhum. Isso foi alguém que tirou da cabeça ali, que tinha uma corda amarrada no sacerdote. Não tem. Mas enfim, Deus fulminava, sim, se alguém profanasse as suas coisas. Então, ainda mais esse. Mas Deus usou de misericórdia. Por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha um caso claro aqui, ó, da graça de Deus sendo abundada na vida de alguém que não queria se arrepender, de alguém que queria só profanar as coisas de Deus. Amém, queridos? Então chegamos ao final de mais um subtópico. Nós já vamos para o terceiro subtópico, na verdade. Vou sair da frente para você ver os slides aqui. Mais uma vez. São slides profissionais que vai abrilhantar demais a tua EBD. Vai estar aí na descrição. Qualquer coisa, ao final, eu vou deixar as minhas redes sociais. Amém? Dentro deste terceiro subtópico, nós vamos ter o seguinte, ó, que Daniel é chamado. O que a gente vai ter aqui dentro deste subtópico? Aqui nós vamos ter o seguinte, ó, que Deus
cria situações para apresentar os seus servos. Você sabia disso? Deus permite algumas situações acontecer, que é para os seus servos serem apresentados para o mundo, para aqueles que ainda não conhecem. Então, se você, meu irmão, minha irmã, está passando uma dificuldade, pode ter certeza que Deus está criando uma situação aí para você ser apresentado, para Ele mostrar para você, te exibir, falar que meu servo, minha serva, tá bom? Então fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos que Deus está no controle de tudo. E aí o que acontece? O tempo passa e Daniel ficou conhecido ali em toda a província, em todo o canto, pelo seu testemunho do que Deus tinha feito na vida dele, quem ele era, só que o rei não conhecia. Veja que absurdo! Esse rei não sabia quem era Daniel. Foi preciso a mulher falar para ele ali: olha, tem um homem aqui usado pelos espíritos dos deuses de sabedoria e tal, né? Nabucodonosor colocou ele como chefe de todos os magos e ele não sabia disso. Vê que é alguém que não estava nem aí para buscar conhecimento das coisas de Deus. E Deus insistindo para salvar este homem. Que Deus maravilhoso é esse, irmãos. A graça é algo surreal que não dá para explicar. Se não fosse a graça, irmãos, eu e você já teríamos sido fulminados. Tão miserável que somos. Quanto mais miserável, o amor de Deus é estendido a mão para essa pessoa. Glória a Deus. Então, o que a gente vai ter aqui ainda dentro deste subtópico? Aqui ainda nós vamos ter o seguinte, ó, que Daniel se tornou uma referência espiritual, porque quando tinha problema, pessoal, ó, chama Daniel. Daniel vem nos ajudar aqui. Então ele era alguém que era chamado quando alguém estava precisando de uma ajuda espiritual. Então ele se tornou uma referência espiritual. E aqui a gente pode analisar 2 pontos aqui, tirar 2 pontos de aprendizado aqui na questão da referência. Primeiro ponto é que nós precisamos nos espelhar em alguém. E segundo ponto, precisamos ser referência para alguém. Na questão de nos espelhar em alguém, Paulo deixou este conselho em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então tem muito homem de Deus e muita mulher de Deus em que a gente pode nos inspirar. A gente não pode querer ser uma cópia da pessoa. Isso aí não, isso aí está errado. Mas me inspirar em alguém, admirar alguém é benéfico, é válido. Homens de Deus e mulheres de Deus devem ser imitados, tá bom? E aí ele deixa esse conselho e depois ele elogia os irmãos lá de Tessalônica por se tornarem referências. Faça a leitura, 1 Tessalonicenses, do capítulo 1, versículos 6 e 7, ele elogiando eles porque se tornaram uma referência espiritual para o povo. Olha que maravilha. Então, fica aí o aprendizado, que a gente possa ser referência espiritual para alguém, que a gente tanto se espelhe em alguém espiritual, como a gente seja alguém que está inspirando outras pessoas a querer se chegar para Jesus. Amém? Então, mais uma vez, chegamos ao final do nosso segundo tópico. Nós já vamos agora para o nosso terceiro tópico, de maneira objetiva. E aqui mais uma vez, se inscreva, meu irmão, minha irmã, nos ajude a crescer neste canal. Amém? Nesse terceiro tópico e no primeiro subtópico nós vamos ter a conduta de Daniel. E o que a gente vai ter aqui dentro da conduta de Daniel? Aqui na conduta de Daniel nós vamos ter o seguinte, ó, que mais uma vez o tempo só ajudou Daniel. Por quê? Porque ele ficou conhecido pelo seu nome hebreu, Daniel, e não pelo nome que tinham colocado nele, que era Beltesazar, na verdade. Colocaram Beltesazar, mas o nome dele que prevaleceu foi o nome hebreu, que quer dizer Deus é meu juiz. Qual que é o aprendizado que a gente tem aqui? Isso aqui vale um joinha, irmãos. Isso aqui vale um joinha, vale um gostei. Qual que é o aprendizado aqui? Que você vai ser aquilo que Deus falou e não o que as pessoas estão falando ao teu respeito. Ó, vale um joinha, tá?
Então ele permaneceu com o seu nome. Deus é meu juiz. O que isso quer dizer? É Deus que vai julgar. Deixa as pessoas inventar nome, deixa as pessoas falar o que quiser, deixa tudo na mão de Deus, que Deus é o teu juiz e ele vai julgar. Amém? Aqui dentro desse tópico ainda nós vamos ter o seguinte, ó. Daniel, ele poderia receber os presentes, não seria errado se ele recebesse, ele estava ali numa função, ele estava cumprindo um trabalho dele, e não seria errado, mas ele não quis receber para mostrar para aquele rei que profeta de verdade ele não se vende. Talvez o rei estava querendo oferecer ali para ele trazer uma mensagem de afago, mas não, ele levou a mensagem verdadeira, ele não mudou a sua mensagem. E aí quando eu vi isso aqui, eu lembrei de que nos nossos dias, tantos profetas tem aí, né, que estão recebendo rios de dinheiro para profetizar coisas boas para as pessoas. Tem muitos aí pregando, até dizendo que o ser humano é a coisa mais importante de tudo. Tem muitos até que diz que Deus te ama tanto, que Ele quer você do jeitinho que você é, que não precisa mudar nada não. Que isso é um pensamento atrasado, nós estamos evoluindo e tanta coisa. E aí, essa aqui eu faço questão de fazer a leitura. Se Deus não quer mudança, que a gente pode continuar com a mesma vida, que a gente vivia como estávamos afastados de Deus, olha só o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, não existe essa questão. Chegou para Deus, aceitou Jesus, tem que mudar a vida. Jesus disse o quê? Tome a sua cruz e me siga. Aquele que quiser vir após mim. O evangelho ainda é cruz, mas está cheio de gente aí pregando coisas que estão levando muita gente para o inferno. Não estão pregando o verdadeiro evangelho. Olha aqui ainda o que diz Isaías 59, 2. Isaías, capítulo 59 e versículo de número 2. Olha o que diz, ó. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o pecado cada vez mais afasta o ser humano de Deus. E aí teve uma pregadora famosa aí também, que faz questão de citar o nome, que recebeu 100 mil no Pix para ir lá num casamento colorido, que eu falei de uma festa colorida na instante, um casamento colorido também, abençoar aquele casamento. Pix de 100 mil, ó, misericórdia, Jesus. Está indo para o inferno, condutores cegos, indo para o inferno e levando pessoas junto também. Mas Daniel deu este exemplo, e o último ponto que eu queria pontuar aqui dentro desse subtópico é o seguinte, que a sua mensagem não mudou com o passar do tempo. Quando ele era jovem, sua mensagem era ali, ó, verdadeira, de Deus, e com o passar do tempo ele continuou com a mesma mensagem, ele não mudou a sua mensagem. Então, que a gente não venha mudar a nossa essência com o passar do tempo. Amém? Então já vamos para o nosso segundo subtópico do terceiro tópico de maneira objetiva e clara. Aqui dentro deste segundo subtópico nós vamos ter o seguinte, o significado da escrita. E aqui a gente já vai ter a segunda resposta, tá bom? O que a gente vai ter aqui é o seguinte, ó. Que mais uma vez a gente vai ver a graça e a misericórdia de Deus. Olha aí, irmãos, mais uma vez, Deus dando a chance a esse rei de se arrepender, de se redimir, e ele não abraçando esta oportunidade. E aqui a resposta que vamos trazer é referente à justiça divina, que nesse tópico vai falar que a justiça divina chegou. E Deus, a justiça divina quer dizer que ele é justo. Ele traz o alerta que vai haver uma sentença.
E junto com isso ele traz a misericórdia, a chance da pessoa se arrepender e mudar as suas atitudes, mudar os seus atos. Então a resposta é o seguinte: a justiça divina, ela não é uma sentença, ela é um ato de misericórdia de Deus, porque Deus, ele é justo, ele traz justiça e ele dá oportunidade para que as pessoas se arrependam. Porque as frases aqui, as frases diz que ele foi pesado, que ele foi medido e que ele foi contado por Deus. Deus tem uma balança e essa balança de Deus, ela é justa. Ele até traz um parâmetro para o povo sobre essa questão da balança de Deus na sua justiça. Anote essa referência, Levítico capítulo 19, o Senhor traz esse alerta para o povo. E o versículo é o 35 e o 36. Olha só o que diz, ó. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Veja que Deus já trouxe um parâmetro ali que não poderia se cometer injustiça. E teria que ser ali medido certinho, pesado certinho. É o que Deus estava fazendo aqui, ó. Ele estava trazendo à tona tudo que este rei estava fazendo. Ele estava lhe dando a oportunidade de arrependimento. E este rei não estava querendo se arrepender, estava com o coração duro. Agora veja o que diz Provérbios, capítulo de número 11, e o versículo de 1. Olha o que diz assim, ó. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, nosso Deus é justo, ele tem prazer na justiça. Ele dá oportunidade para todos. Ainda em Provérbios, agora no capítulo 20 e no versículo 23, olha só o que diz a palavra do Senhor. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Então veja que Deus gosta da justiça. Deus tem uma balança que ele nos pesa. Jó falou desta balança. Foi por isso que Jó, lá em Jó capítulo 31 e verso 6. Jó 31 e verso 6, ele fala dessa balança do Senhor. Olha o que Jó disse, ó. Pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Então Deus tem uma balança que ele pesa para saber a sinceridade de cada um. Foi o que ele ofertou para o rei aqui. Mais uma vez a misericórdia de Deus para este homem que queria viver só uma vida desregrada e que as consequências estavam vindo. As consequências estavam chegando. É sobre isso que estamos estudando nessa lição de hoje. As consequências de uma vida vivida sobre a carnalidade. E Deus está sempre avisando. Inclusive, essa lição é para nos avisar disso. Então, pontue isso, professor, na sua sala de aula, porque os jovens dos nossos dias não estão brincadeira. Tem muito jovem aí que está brincando, achando que é normal viver na fornicação, viver no pecado. E isso não é normal. Conscientize os jovens que viver essa vida desta forma, um dia essa sentença vai chegar. Que esta palavra aqui é uma correção de Deus por amor e por misericórdia. Mas só que vai chegar um dia que este amor e essa misericórdia vai cessar. E aí virá a sentença divina. Amém? Então chegamos ao final de mais um subtópico. Já vamos para o nosso terceiro e último subtópico da nossa lição. Olha aí o slide aí, ó. Profissional. Muito lindo, muito apresentável, muito chamativo, tá? Então é isso, queridos. Aqui dentro do nosso terceiro subtópico, nós vamos ter o seguinte, ó. O juízo concretizado. Agora sim, chega a sentença. E o que a gente vai ter aqui dentro deste subtópico? Aqui nós vamos ter o seguinte, ó, que a palavra, quando vem de Deus, ela se cumpre. Parece ser uma redundância, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui, porque tudo que Deus falou, toda a palavra se cumpriu.
E por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente falando hoje em dia, assim diz o Senhor, sendo que Deus não mandou falar nada. E tem gente se frustrando porque as coisas não acontecem. Mas existe, queridos, um termo para a gente julgar as profecias. Porque a gente precisa analisar as profecias à luz da Bíblia. E à luz da Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 3, Paulo fala que a profecia ela serve para edificar, para exortar e para consolar. Para edificar significa que é uma construção, então precisa haver uma construção ali com aquela palavra, uma construção em cima de Cristo, que é a base. Isso, Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, Jesus fala da casa construída sobre a rocha, e a rocha é ele, que Paulo deixa isso claro em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 11 ao 15, ele fala que Cristo é essa base, esse fundamento onde a gente devemos construir. Então, a profecia ela tem que trazer uma construção. Uma profecia que traz desconstrução não vem da parte de Deus. Segundo ponto é exortar. Exortar significa o quê? Ajudar alguém, incentivar alguém a ir à frente. Faça a leitura. Isaías capítulo 40, do versículo 29, do 23 ao 30. 29 ao 30, melhor dizendo. Isaías capítulo 40, do versículo 29 ao 30, um incentivo de Deus. Paulo também, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. É um incentivo a gente viver feliz e alegre. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, ou seja, viva feliz, mesmo com luta, mesmo com dificuldade, mas viva feliz. Por quê? Porque você tem a promessa do céu. Aleluia. E por fim vamos ter consolo. Consolo é o quê? Trazer a esperança. E a maior esperança é a vinda do Senhor Jesus Cristo. A gente tem o céu como promessa, irmãos. Isso é a coisa que tem que mais alegrar, encher a nossa alma. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 16 ao 18, Paulo diz sobre essa bendita, essa esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Aí no versículo 18 ele termina dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, nosso maior consolo é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o parâmetro para saber se uma profecia é de Deus, ela tem que edificar, exortar e consolar. Se tiver fora disso aqui, não é bíblica, então pode ser rechaçado, que a decepção vai ser grande de quem confiar. Amém? Aqui dentro ainda deste subtópico nós vamos ter o seguinte, que Deus não tem um culpado por inocente. A sentença chegou, ele era culpado. Não será tido como inocente. Naum fala sobre isso. Naum, livro de Naum, capítulo 1, versículos 2 e 3, fala que Deus não tem o culpado por inocente. Faça a leitura. Salmo 68, leia o Salmo 68, 21, você vai ver o que diz que Deus vai fazer com aqueles que vivem na vida de pecado, mostrando que quando a sentença de Deus vem, ela é terrível. Tá? Deus, veja que nós estudamos a lição lá no início, está o tempo todo mostrando a graça e a misericórdia de Deus para esse homem, mas quando a justiça chega, leia esse Salmo 68, versículo 21, você vai ver o que eu estou falando. E nenhum homem será perdoado, indesculpável, ele não terá desculpa, será imperdoável, indesculpável e indispensável de receber a sentença. Paulo fala sobre isso em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 20, que Deus se revela para todos, que Deus dá oportunidade para todos e ninguém vai ter desculpa diante do Senhor. Todos receberão a sua sentença. Amém, queridos? Então, chegamos ao final dos nossos tópicos e subtópicos. Vamos agora para a conclusão da nossa lição. Olha aí, que slide animado, vai ajudar demais na tua EBD. A nossa conclusão, vamos ter o seguinte, em resumo, a história de Belsassar em Daniel 5 serve como um lembrete de que o hedonismo desenfreado e a indiferença espiritual pode levar a consequências destrutivas. O deleite e a satisfação do cristão não estão nas coisas materiais e deste mundo, mas em Deus, em Cristo, temos vida abundante. João 10:10. Então,
Chegamos ao final e, como prometido, aqui estão as nossas redes sociais. O irmão ou a irmã quiser entrar em contato conosco, aí estão disponíveis. Então, que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima, querendo o Senhor Jesus.